E aí, galera, tudo bom? Então vamos lá. Para a gente fechar com chave de ouro as nossas aulas, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de trabalho versus a odontologia do esporte. Já comentamos algumas coisas aí nas aulas anteriores, mas hoje a gente vai tentar fazer essa conexão de uma forma mais efetiva e direta para realmente mostrar, o quanto vale a pena esse investimento. A odontologia do esporte é uma área que vem crescendo demais entre as especialidades da odontologia, mas não só por causa disso, É uma especialidade nova que tem um mercado de trabalho muito grande e que tem pouquíssimos profissionais capacitados para realizar o atendimento de uma forma mais direcionada. E quando eu falo isso, eu levo em consideração que a grande maioria dos dentistas, dentro da sua formação, não tem contato com a área da odontologia do esporte durante a sua graduação. E muitas vezes tem que acabar buscando conhecimento fora da graduação, em cursos de imersão, ou cursos menores, ou até mesmo na especialização. Até porque, como eu sempre falo, a base da nossa especialidade realmente é a fisiologia do exercício, as consequências metabólicas que as atividades físicas podem promover na boca e o que a boca pode refletir na performance dos nossos pacientes atletas também. Então, hoje, realmente, o tema da nossa aula é o mercado de trabalho versus a odontologia do esporte. Vamos lá, então? Bom, então, dando continuidade, até para resgatar um pouquinho das particularidades que a gente comentou e fazer essa relação com outras especialidades é fundamental. Eu falo que a odontologia do esporte é uma área, um mercado onde qualquer profissional que tenha outra especialidade nativa pode estar agregando valor no seu atendimento no consultório. E aí está um exemplo que eu posso estar mostrando para vocês da cirurgia. Então, percebam que aí a gente tem uma imagem de uma tomografia, imagem que foi cedida aí pela doutora Luciana Signorini, de um paciente que ela atendeu, lutador de vale tudo, e que teve fratura do ângulo da mandíbula durante uma luta. E vocês podem perceber que essa fratura ela ocorreu exatamente aqui na área do ângulo da mandíbula. E aí não é a literatura da odontologia do esporte que coloca isso para a gente, mas a literatura cirúrgica já nos traz que pacientes que apresentam o terceiro molar incluso impactado, esse terceiro molar ele gera uma área de fragilidade óssea. E com essa área de fragilidade óssea, se o atleta recebe uma força de impacto em região de mento, por exemplo, essa força de impacto é direcionada aqui para a base do nosso crânio, e chegou aqui na base do crânio, a chance de fraturas dos processos condilares aumentam, mas para que essa força chegue até essa base do crânio, essa força passa por essa área de fragilidade óssea e às vezes acaba cometendo essas fraturas aqui em ângulo. Outra coisa que é bem comum de acontecer também, quando ocorrem essas fraturas, quando não ocorre de forma indireta, quando força de impacto chega em mento, acaba sendo direcionada para a base, passa por essa área e a área fratura, tem às vezes aquela possibilidade do atleta receber a força de impacto diretamente na região do ângulo, ter uma fratura de ângulo, e quando isso acontece, às vezes, a força contralateral que chega aos processos condilares, às vezes o atleta tem fratura de ângulo de mandíbula, mais processo condilar na área contralateral. Então, isso pode acontecer também. Então, olha só a importância de um trabalho preventivo, de um protocolo, onde envolve a remoção desse terceiro molar dentro de uma, talvez, categoria de base, num período mais anterior aí à idade que, às vezes, o atleta chega no seu auge de performance, Aí a gente teria um tempo suficiente para uma neoformação óssea nessa área, diminuindo a chance e essa fragilidade óssea que acaba cometendo aí algumas fraturas em alguns atletas, tá bom? Então aí está o nosso envolvimento, Esse aqui é uma outra imagem tomográfica, de um atleta do futebol que teve fratura de vários ossos da face, tá? Esse trauma aconteceu numa dividida
com um atacante, então o goleiro sai para pegar a bola, né, o atacante vem para dividir e acaba com o joelho acertando a região da face. Percebam que não se teve fraturas dentárias, da processo alveolar sim, mas de quase todos os ossos da face. E eu sempre comento com meus alunos que eu atendo mais fraturas dentárias e ósseas de jogadores de futebol do que dos atletas da luta, por exemplo, né? Até porque na luta o atleta ele tem uma maior chance de receber um soco, um chute, mas ele se prepara para isso. Então ele vai defender, vai tentar minimizar essa força de impacto que chega à região da face, né, dissipando essa força através dessas defesas, né, e sempre eles estão utilizando o protetor bucal, tanto durante os treinamentos quanto durante as competições. Então isso minimiza muito as chances de fratura. Tá? E protetor bucal não minimiza só as fraturas dentárias, mas as fraturas ósseas também, né, como a gente comentou, da região de força que chega aqui em mento, quando você tem um protetor bucal e interoclusal, e essa região interoclusal acaba fazendo uma dissipação de força nessa área também, minimizando a força que chega à base do nosso crânio e que vai estar passando até nessa área aqui de ângulo de mandíbula. Então, percebam a importância do uso do protetor bucal, né? Então, tá aí o Vanderlei, depois das fraturas, né, ele também teve a sua volta antecipada aos gramados pela confecção dos protetores faciais, que fazem parte do nosso rol de atuação dentro da parte técnica, na construção desses aparatos na parte de prevenção. Lembrem que a gente tem 3 pilares da odontologia do esporte, onde o primeiro pilar é a prevenção, e o mais importante de todos, mas nosso segundo pilar é a proteção. Então a gente trabalha com esses aparatos, né, não só com protetores bucais, mas também com os protetores faciais. Então, às vezes o atleta sofre a fratura e o clube ele quer colocar esse atleta em jogo o mais rápido possível, né? E às vezes essas fraturas não estão consolidadas. Então, para que impedir que tenha uma maior chance de recidiva nessas áreas e que as forças se dissipem de forma mais adequada, a gente acaba utilizando os protetores faciais. Tá? Então, isso é bem importante. Aqui eu tenho aqui para mostrar para vocês o momento exato dessas fraturas, né, do goleiro Vanderlei. Então ele sai para pegar a bola, né, quando ele pega, acaba sobrando ali o joelho do atleta adversário, né, não consegue tirar ali no momento e acaba pegando em cheio na região do rosto ali, da face do Vanderlei, né? Então percebam lá, né, que é aquilo que eu falo, né? Os lutadores estão preparados muitas vezes para receber, tentar diminuir essa força de impacto. O jogador, né, como nesse caso, está indo em direção à bola para pegar a bola, né, e não tem tempo para estar se defendendo dessa força de impacto. Tá? Então, olha aí. Esse aqui é outro caso que aconteceu com um atleta do Coritiba. Não foi na minha primeira passagem no clube, na verdade eu não estava no clube. Tá? Esse jogador, o Amaral, ele teve uma fratura do processo alveolar da maxila. Depois os médicos entraram em contato comigo. Quem acabou fazendo a cirurgia do Amaral foi a doutora Luciana Signorini, aqui em Curitiba também, né, o acompanhamento, e o departamento médico, o doutor Braulio, queria que a pedido até da comissão técnica, que o atleta voltasse, retornasse de forma antecipada. Aí nós confeccionamos um protetor bucal para esse atleta, né, para realmente impedir uma recidiva de fratura, ou diminuir essa força de impacto que chega ao rosto do atleta, né? Então percebam, né, que o Amaral ele passa por uma cirurgia e ele acabou se ausentando de uma partida importante, que era o Belgrano, na Copa Sul-Americana, que o Coxa tinha se classificado para uma competição internacional. Então, olha o quanto é importante, né, esse trabalho preventivo. Atendi o Amaral, confeccionei o protetor com uma espessura maior do que acabo confeccionando para os atletas do futebol, então isso é uma outra diferença para cada modalidade. A gente tem uma espessura, um design diferente, né? E falei para ele que o protetor que eu iria confeccionar primeiramente, no primeiro momento, era mais espesso por causa da fratura, né, que ele apresentava. Né? E ele comentou comigo se ele estivesse utilizando o protetor bucal, se poderia estar evitando essa fratura. Com toda certeza, a gente diminui, alguns trabalhos demonstram que a gente pode diminuir até 80% a força de impacto, né, e com isso
poderia ser que a consequência desse impacto seria muito menor, tá? Até evitando, talvez nesse caso, tá? Então, olha lá, aqui o Amaral, né? Percebam que ele tem uma fratura de processo alveolar, né? Depois a gente confeccionou um primeiro protetor bucal, e depois foi engraçado, né? Que a gente confeccionou um segundo protetor, né? Com uma espessura menor, mais adequado para a prática da modalidade, né? Já estava consolidado ali aquela fratura. E antes dele ir embora, ele chegou ao consultório e falou: doutor, será que você pode fazer mais 2 protetores bucais? Eu falei para ele que não tinha necessidade, que ele poderia esperar mais um pouco, né, que o protetor era recente ainda, ele teria uma durabilidade ainda maior. Aí ele comenta: não, doutor, porque eu não sei se o clube vai renovar o contrato comigo, né, e eu não sei se no clube que eu vou estar jogando eu vou ter a possibilidade de confeccionar esse protetor individualizado com essas características que você me passou, né? E confeccionei mais 2 protetores. Realmente ele acabou não renovando o contrato com o clube, e nos outros clubes que ele jogou, depois ele voltou para o Palmeiras, jogou na Chapecoense, sempre com um protetor bucal, né? Então, o problema, na verdade, é que os atletas sofrem o trauma, fraturam, né? E depois vão procurar ajuda, né? E muitas vezes a gente pode diminuir a chance dessa fratura utilizando um aparato, né, que a gente da odontologia do esporte tem capacidade para estar realizando. Então esse aqui é o protetor facial de fibra de carbono, tá? A gente pode confeccionar com um protetor também com o nosso material do protetor bucal, né? Essa aqui é uma imagem do WhatsApp, não está muito boa, né, porque foi uma imagem do WhatsApp mesmo, e eu ia até tirar esse caso clínico da minha aula, mas eu fiz questão de deixar, porque esse é o caso do Sérgio Manuel, que foi jogador do Curitiba. Eu trabalhei com ele enquanto na minha primeira passagem pelo clube, mas isso aconteceu fora de Curitiba, aconteceu quando ele estava jogando no Atlético Goianiense, né? E ele me mandou essa imagem pelo WhatsApp, né? Então ele subiu para cabecear, o atacante cabeceou o rosto dele, então ele teve fratura de processo cigomático na maxila e de arco superciliar também, né? Ia tirar o caso clínico dele, porque infelizmente ele acabou sendo contratado, né, depois pela Chapecoense, e ele fez parte daquele acidente, né, que levou a óbito, né, quase que o time inteiro da Chapecoense, aquela tragédia, mas até em memória, né, pela pessoa que o Sérgio Manuel era, né, então acho que é importante estar evidenciando isso, né, mesmo não estando mais entre a gente, ele pode estar ajudando outros atletas, né, com esse tipo de informação, né, indiretamente. Ele não estava no clube, né? Ele está jogando no Atlético Goianiense, como eu comentei, né? Então teve fratura, né? Foi colocada aqui uma placa de estabilização, arco superciliar, e também processo cigomático da maxila. Depois o clube queria que ele voltasse a jogar, e aí deram essa máscara para ele, né? Que era uma máscara pré-fabricada, então não tem só protetor bucal pré-fabricado, tem máscara facial também, protetor facial pré-fabricado também. Aí falei que essa máscara não era a mais adequada. Coincidentemente, nessa época, eu tinha um aluno que fazia a nossa especialização, que era de Goiânia, né? Então ele acabou atendendo o Sérgio Manuel, o Dr. Márcio Gomes, de Goiânia. Ele fez esse protetor facial, né? Então aqui, ó, fez a moldagem, né? Confeccionou o protetor facial, né? Junto com o laboratório da USP, da doutora Neide Couto, né? E aí o Sérgio Manuel voltou a campo, né, na próxima partida contra o Botafogo, Série B do Brasileiro, jogando pelo Atlético Goianiense com o protetor facial, né? Então a gente consegue antecipar, né? Só para vocês terem uma ideia, né, pessoal do jiu-jitsu relata que jiu-jitsu não precisa usar protetor bucal, porque o protetor bucal no jiu-jitsu não tem soco, não tem chute, os atletas não têm essa função, né, nem esse objetivo e essa meta, e às vezes acabam negligenciando o uso dos protetores. E no jiu-jitsu foram os piores traumas dentários que eu atendi dos lutadores, aconteceu com atletas do jiu-jitsu, inclusive 2 avulsões dentárias que eu não atendi em nenhum atleta do futebol, né, apesar de já ter ouvido falar e presenciado indiretamente, né, esse tipo de avulsão no futebol. Dos atletas de luta, os únicos que tiveram avulsão, né, que chegaram ao consultório, foram atletas do jiu-jitsu. Exatamente porque como acontece no futebol. Então o atleta lá não está preocupado em tomar um soco, um chute, quer se defender de uma queda, de uma imobilização, e na passagem de guarda, entre as trocas, né, de
do movimento ali mesmo, de posição, acaba sobrando, cotovelo, joelho, né, e as consequências acabam sendo maiores. Tá? Então, esse atleta aqui, ele me mandou essa imagem pelo WhatsApp, com esse corte, teve esse corte porque estava sem o protetor bucal, e para esse atleta, coincidentemente, eu tinha entregue o protetor para ele uma semana antes, perguntei, por que você não usou o protetor? Aí ele relatou que, né, ele é professor, foi dar lá a explicação, tirou o protetor para conversar com o aluno, não tem essa necessidade, né? Nosso protetor, conforme o design, o atleta consegue se comunicar utilizando o protetor bucal, inclusive, né? E quando ele tirou, o atleta foi reproduzir ali os movimentos e acabou acertando, né, a região da boca ali do atleta e teve esse ferimento corto-contuso. A gente está na universidade, ele chegou lá, fizemos uma foto do ferimento e depois ele voltou para casa aí com um presentinho, né? 6 pontos no lábio inferior, tá? O rugby é um esporte também de contato, eu falo assim que é um pouco parecido com o futebol americano, mas só que não tem a quantidade de EPIs que tem o futebol americano, né? E essa aqui é uma reportagem que eu peguei da Globo.com, o jogador sofre corte profundo na boca e desfalca time inglês, imagem forte, se preparem, né? Então, olha lá, né? Realmente a imagem é assustadora, né? Se vocês olharem ali, né? Assusta, mas é um ferimento corto-contuso, né? Lábio, é mucosa, então vai dar um ponto, né? Pouco tempo de ausência dentro da modalidade. Mas se ele não estivesse usando o protetor bucal, né? Que acabou saindo lá cheio de sangue, provavelmente pela essa força de impacto, ele poderia ter perdido alguns dentes ou traumatizado, né? De forma mais severa. Beisebol é um esporte, né, onde o arremessador pode, às vezes, arremessar a bola a 144 km por hora. Se já tiver a oportunidade de pegar uma bola de beisebol na mão, até tem uma aqui, né, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é uma bola que é bem densa, é dura, né, de couro ali por volta, né, então se imagine se receber uma bolada dessa a 144 por hora, esse rebatedor recebeu e depois postou essa fotinho dele no Twitter, né? Com toda certeza deve ter tido fraturas ali, de tábuas ósseas e até dentárias. 144 km por hora, não dá tempo de se defender, né? Talvez mesmo com o protetor ele poderia ter sim algumas fraturas, né? Isso a gente eu falo para meus alunos que o protetor não faz milagre, né? Ele não consegue dissipar 100% da força de impacto. Né, alguns artigos demonstram que até 80%, mas conforme a intensidade da força, vai ter um dano. Mas esse dano é muito menor, se por um acaso ele não estivesse utilizando esse aparato, né, que é o mais importante. Então vamos conversar um pouquinho sobre o protetor, né? Todo mundo, desde a minha primeira aula, né, que eu conversei com vocês, relaciona a odontologia do esporte com os protetores bucais. Realmente é muito importante isso, mas vocês perceberam, se você não assistiu às aulas anteriores, né, é importante que vocês voltem lá no canal, nosso canal do YouTube, tá? Por tempo limitado, ele vai ficar lá, essas aulas vão ficar presentes. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Odontologia do Esporte, e assista às aulas anteriores, né, que eu falo dessa questão, né, que o protetor é aquela pontinha do iceberg, é o que parece lá por cima, na parte superficial, mas por baixo a nossa especialidade apresenta uma quantidade enorme, né, de conhecimentos e conexões, como vocês vislumbraram aí na primeira e na segunda aula, nessa aula aqui também que a gente está conversando um pouquinho sobre isso. Então, quando eu falo de protetor, eu sempre coloco essa imagem aqui das Havaianas, é proposital, mas o que tem a ver a Havaiana com o protetor, e eu vou contar a história para vocês de um atleta de Vale Tudo que acabou sendo preso em São Paulo, e dentro do presídio, né, os presidiários lá organizaram um evento de Vale Tudo, e esse atleta não tinha contato com o meio externo, então ele acabou pegando a sua Havaiana, recortando ali a Havaiana em formato de um arco, né, escavando ali, e lutou com um pedaço de Havaiana na boca. Por que eu gosto de contar essa história? Para mostrar que em determinadas modalidades os atletas já têm ciência da importância do protetor. Às vezes não utilizam o mais adequado, por falta de informação, mas eles sabem o quanto é importante, né? Então, se imagina, ele não tem acesso, ele vai lá, pega um protetor, uma Havaiana, recorta em formato de arco, escava e luta com um pedaço de borracha entre os dentes.
né? Então, já culturalmente, eles já estão acostumados a utilizarem o protetor bucal, e aí ele é muito mais tranquilo de se trabalhar com esse tipo de atleta, né? Às vezes, em outras modalidades que não se tem o hábito, é um pouco mais difícil. A gente tem que informar, tem que mostrar a importância. Hoje eu confecciono protetores bucais para corredores, atletas do CrossFit, tenistas, né? Cada um com a sua função específica, mas é muito importante de você estar avaliando, conforme a modalidade, a importância de se passar mais informação para o nosso atleta, tá? Então, lógico, né, que os protetores bucais, os mais comuns, né, hoje no nosso livro, até se você tem interesse, né, em adquirir o nosso livro hoje está no formato digital, porque toda a edição foi esgotada da parte impressa, né, mas a gente tem um livro de protetores bucais esportivos, onde eu sou autor, junto com a doutora Ana Clara Padilha, né, e a gente classifica os protetores em 5 tipos, né, o mais comum, talvez, que vocês devem ter ouvido falar, é do tipo 2, que são os protetores pré-fabricados, que a gente chama de ferve-morde, né? Porque literalmente é assim que se confecciona. Você coloca lá na água quente, parece até uma receita de miojo, né? Ferve a água, coloca ele na água quente, aí você faz uma automodelagem. Esses protetores, às vezes, o atleta ele pode até se queimar durante o processo de confecção, tá? E esse protetor, gente, você encontra nos Estados Unidos em qualquer loja. Posto de gasolina, loja de artigo esportivo. Ele pode ser simples ou duplo, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Tem essa pecinha azul aqui na frente, arcada superior e inferior. E aí, como é que o cara respira? E as trocas respiratórias? Por esse espaço aqui. Será que são suficientes para determinadas modalidades esportivas? Ou será que isso pode ser um fator de queda de rendimento? Vocês já pensaram sobre isso? Será que pode ter alteração fisiológica? Né? Então, esse protetor aqui, na verdade, o lugar dele, né, o mais correto não é na boca do atleta, mas sim no lixo, né, porque ele não faz uma boa proteção, ele pode gerar um contato prematuro aqui na região posterior, porque ele faz uma automodelagem e ele tem normalmente uma tendência a encostar nessa área posterior, gerando essa mordida aberta anterior. Daí, se isso acontecer, ele tem mais chance de fraturar os processos condilares, porque durante a força de impacto, como eu comentei anteriormente, essa força elevada aqui para a base do crânio passa pelos processos condilares e ele pode ter fratura bilateral da mandíbula, dos processos condilares. E aí sai caro esse protetor também, né? Porque, fazer uma cirurgia ortognática por causa de uma fratura é muito mais complexo. E as pesquisas mostram realmente que esse protetor pode diminuir as trocas respiratórias e o VO2 máximo do atleta em até 30%. Né? Para quem não sabe o que é o VO2, é o consumo máximo de oxigênio que a gente realiza durante atividades aeróbicas de alta intensidade, né? E você perder 30% dessa troca respiratória pode comprometer a tua atividade aeróbica com toda certeza. Tá? Então, olha só como é importante você conhecer, né, os protetores bucais. Né? Então, tá aí o lugar desse protetor bucal. Olha aí a receitinha de bolo. Ferve a água, deixa ela resfriar, coloca o protetor lá dentro, tira com uma colher, resfria até que fique uma temperatura adequada para você fazer a automodelagem, coloca na boca. Olha a grande vantagem, não conseguiu ali fazer, faz o processo de novo. Então você imagine como é que vai sair essa automodelagem, né? Olha lá, aproximando como ficam as superfícies internas, então o deslocamento desse protetor pode ocasionar ainda injúrias em mucosa e cortes e ferimentos corto-contusos. Dentre os benefícios desse protetor, né, benefícios entre aspas, esse protetor apresenta um custo baixo, grande disponibilidade e um processo reversível. Não deu certo, faz de novo, né? Como eu te falei, Estados Unidos, farmácias, supermercados, se encontra esse protetor lá para vender. Né? Como eu falei aqui, olha as desvantagens. Não dissipa a força de impacto de forma correta, atrapalha a fala, a respiração, pode gerar queimadura durante o processo de moldagem, é extremamente desconfortável, não tem uma boa retenção, então o atleta perde a sua concentração, porque tem que ficar mordendo ali esse protetor, ocluindo às vezes para manter ele na boca, então ele tem que se preocupar com o protetor e com o seu adversário, né? Então olha só tem desvantagem. O protetor do tipo 3 é o protetor mais recomendado, é um protetor confeccionado por dentista ou por uma empresa especializada, e aí sim sobre o modelo do atleta, né? Tem uma adaptação excelente, né? Uma retenção muito melhor, porque você faz sobre o modelo do atleta, é extremamente confortável,
gera uma proteção, né, sim, efetiva para o nosso atleta, não atrapalha a respiração. Aí tem trabalhos que avaliam essa ergospirometria, essa troca respiratória, tá? E realmente isso não acontece com os protetores individualizados, né? Diferente dos pré-fabricados, que podem diminuir até 30% o consumo máximo de oxigênio. Isso não acontece com os protetores personalizados. Tá? Não atrapalha a fonação, não atrapalha a concentração do atleta, né? Por aquilo que eu já comentei com vocês, né? E dentre essas características todas, é um protetor muito mais efetivo para a proteção do atleta, né? Olha a adaptação do protetor, esse é um atleta nosso, né? Aqui que a gente fez o atendimento, então ele tem uma adaptação, esse ajuste interoclusal é muito importante. Também não adianta você confeccionar o melhor protetor bucal se você não faz esse ajuste, né? Não consegue distribuir essas forças de impacto por toda a superfície oclusal. E aí até uma dica que eu dou para vocês, para trabalharem, se for trabalhar com empresa que confecciona, se não for confeccionar o seu próprio protetor no consultório, trabalhe com empresas que valorizam o trabalho do dentista, né? Porque tem algumas empresas que, se você procurar lá na internet, o dentista pode até fazer a moldagem, né? O atleta daí tendo o modelo, encaminha para a empresa, só que a empresa, ao invés de retornar esse protetor bucal, né, para o consultório odontológico, para o dentista, ele encaminha direto para o atleta. E aí? Né, o protetor vai entrar na boca, né, porque foi feito sobre o modelo. Mas e o ajuste interoclusal, como é que fica? Então, não adianta nada saber confeccionar e não ajustar o protetor na boca do atleta. Né, aí vai gerar um contato prematuro igual com o protetor FEV-MORD e gerar a mesma consequência, a mesma chance de fratura dos processos condilares. Então, realmente, trabalhem com empresas que valorizam o trabalho do dentista. Tenho várias empresas para poder indicar para vocês, né, que estão presentes em todo o Brasil, tá? Então, olha lá, aquilo que eu mostrei na nossa primeira aula, a pontinha do iceberg, mas olha o quanto as informações são importantes. E o grande problema é que o profissional da odontologia não tem esse conteúdo, infelizmente, na graduação, não tem esse contato, não sabe indicar, não sabe contraindicar. E aí aparecem algumas coisas que a gente não gostaria que acontecesse no consultório, né? Eu atendi pacientes atletas que foram lá procurar o meu trabalho para a confecção de um protetor bucal, né, onde os dentistas tinham indicado o uso de protetor pré-fabricado, o uso de placa mio-relaxante para fazer atividade física, o uso de placa de clareamento, né, como protetor bucal. Então, realmente, existe uma deficiência de informação. Como isso não faz parte da nossa grade de graduação, você, por acaso, teve na sua graduação quais eram as indicações, contraindicações do uso do protetor bucal? Você aprendeu a confeccionar um protetor bucal? Eu não aprendi na minha graduação. Eu tive que aprender sozinho, buscando artigos, buscando na literatura, treinando, testando os materiais. Então, foi assim que foi o meu aprendizado. Hoje já tem cursos, né, de confecção, cursos de protetores bucais. Hoje a gente tem um curso online de confecção de protetores bucais esportivos, inclusive, né, para dentistas, para protéticos, né, que mostra exatamente a indicação, contraindicação e toda essa parte técnica da confecção, né? Percebam então a importância. O protetor bucal também você tem que saber indicar, contraindicar, né? Outra coisa importante que vem acontecendo é o perfil genético, que a gente está avaliando hoje nos nossos atletas. Hoje a gente faz esse trabalho, e dentro desse perfil a gente consegue mensurar dados importantes, né? Como, por que comecei a trabalhar com essa questão do perfil genético? Porque tinha alguns resultados que me interessavam bastante, como, por exemplo, em relação ao estresse oxidativo, qual era a predisposição genética a esse atleta estar eliminando esses agentes antioxidantes, e também resposta inflamatória, né? Então, tem alguns resultados que, às vezes, o atleta, dependendo do exame que ele faz, ele pode ter o resultado lá de uma baixa, média ou alta resposta inflamatória, né? Isso quer dizer que, se ele tiver uma resposta baixa, né, o atleta aqui tem que segurar um pouquinho no repouso, né, para ele realmente conseguir se recuperar de forma adequada. O atleta que tem uma alta resposta inflamatória é aquele atleta que consegue treinar com mais alta intensidade em períodos menores de repouso, né? Porque tem uma resposta orgânica, genética mais acelerada, né? Mais outra coisa que a gente avalia no perfil genético é a predisposição à doença periodontal. E aí eu comentei com vocês, né? Se não assistiu a aula
acho que nossa aula 2, dentro das particularidades, você vai ver o quanto é importante você cuidar dessa parte preventiva da doença periodontal. E se esse atleta, né, a doença periodontal, vocês sabem que tem um fator genético, e se ele já tem uma predisposição a desenvolver, você tem que tomar um cuidado maior, levar ele para o consultório com maior frequência, para estar acompanhando essa questão, né? Então, aqui está como a gente faz a nossa coleta, né? Nosso grande amigo aí, o professor Eduardo Moraes, também professor da especialização de odontologia do esporte. Eu vou mostrar aqui para vocês como é feito a coleta, né? Não é, o pessoal fala, coleta de saliva. Se fosse saliva, você simplesmente cuspia no potinho lá, tá tudo certo, né? Mas isso não acontece. A gente usa um suavezinho ali, faz a coleta de células epiteliais da mucosa jugal, a gente coloca no recipiente e esse recipiente é encaminhado lá para o laboratório para fazer essa avaliação. E aí vocês percebam aqui que eu tenho um resultado, né, que de acordo com interleucina B, interleucina 6, TNF e outros parâmetros que são avaliados, onde ele vai te dar uma predisposição genética, a alteração aí de saúde dos tecidos periodontais, baixa, média ou alta, tá? E por isso que a gente trabalha nos 3 pilares da odontologia do esporte, que é a prevenção, né, reforçando mais uma vez a proteção, e lembrem que esses 2 pilares juntos têm como resultante a performance dos nossos atletas, né? E aí que é muito importante, né? Então, agora eu quero passar aqui para vocês o poder, né, que a odontologia do esporte tem em transformar o seu atendimento. Perceberam pela quantidade ali de conteúdo que eu passei nessas 3 aulas que você já pode fazer diferença no seu atendimento do atleta de alto rendimento. Então, você tem várias oportunidades de ampliar o mercado, seu mercado de trabalho, trabalhar com aquilo que ama. Normalmente, quem vem para a odontologia do esporte tem contato com alguma modalidade, já foi atleta e quer juntar essas 2 paixões, né? A odontologia junto à atividade física, né? Isso é muito, muito interessante, além de você poder aumentar o teu retorno financeiro, né? Lembrem que atletas, normalmente, ele tem uma característica, eles parece que atuam como se fosse uma tribo. Então, se um atleta vai no profissional que atua de forma específica na área da odontologia do esporte, ele leva todo o time, né? Todos os seus colegas. Porque o atleta também gosta disso. Ele gosta de ser atendido por pessoas que entendam da parte esportiva. Então, ele procura um médico do esporte, um nutrólogo do esporte, um nutricionista esportivo, um fisioterapeuta do esporte, um podólogo lá, né, no caso dos jogadores de futebol, né, e por que não o dentista específico na área do atendimento esportivo. Hoje a gente tem essa possibilidade. Então, você pode se destacar ali perante seus concorrentes, né? Como eu falei, a gente tem 30 profissionais registrados no site do Conselho. E olha o tamanho do nosso país e o tamanho da quantidade de pessoas que praticam. Lembre, 100 milhões só no Brasil, 350 milhões na América Latina de pessoas que praticam. De cada 10 pessoas, 6 praticam algum tipo de atividade física. Eu tenho certeza que você já atendeu um praticante de atividade física, um atleta no seu consultório, ele passou e você nem percebeu, né? E você deixou essa oportunidade de passar, de mostrar a importância do teu trabalho odontológico para esses pacientes. Então, faça a diferença, ou melhor, seja a diferença para esses pacientes atletas, tá? Então, definitivamente, você vai aumentar o seu rendimento, olha só, aumentar o seu rendimento e dos seus pacientes atletas no seu consultório, o seu rendimento financeiro e, com toda certeza, o rendimento físico dos seus pacientes atletas, tá? A maior quantidade de pacientes se encontram ali do lado do seu consultório, na academia, no CrossFit, no parque, né? Então, olha a oportunidade que você tem de levar esse conhecimento para esses pacientes atletas, né? Então, você pode fazer a diferença. E por isso que eu quero apresentar para vocês a especialização em odontologia do esporte. Vocês perceberam que nessas 3 aulas eu tive a oportunidade de mostrar para vocês vários aspectos, especificidades do trabalho com o atleta de alto rendimento. Mas percebam que em 3 aulas não é suficiente para eu poder passar a quantidade de conteúdo para você ter um tratamento mais completo e efetivo de todas as características relacionadas aos praticantes e atletas de alto rendimento, atletas profissionais e também amadores, né? Por isso que eu te convido a participar, então, da nossa especialização em odontologia do esporte. As inscrições estão abertas e agora eu quero te mostrar
as diferenças e os diferenciais do nosso curso de especialização em odontologia do esporte. Tá? Então, olha só, com relação ao nosso conteúdo programático, tá? Aqui um resumo do que você vai ter contato durante essa especialização, que tem uma duração de 18 meses. O nosso curso é um curso híbrido, então 16 módulos online, dentro de uma metodologia exclusiva, onde a gente testou essa metodologia no nosso curso internacional. Então, a gente tem um curso internacional com dentistas da América Latina e México, né? Inclusive alguns tutores internacionais agora dentro do nosso curso, professores que já atuam em seus países, né, com um direcionamento. Então, a gente vai estar trabalhando dentro desse conteúdo com aparatos de proteção da odontologia, protetores bucais, protetores faciais, a fisiologia do exercício versus a odontologia, a relação da psicologia do esporte com a odontologia, as ciências do esporte aplicada à nossa área, protocolos de atendimentos direcionados, repercussões sistêmicas em atletas, a odontologia aliada à performance, aspectos biomoleculares na odontologia, pronto atendimento no esporte, particularidades nutricionais em atletas, terapias no tratamento de atletas. E no nosso curso tem um outro grande diferencial. A gente tem um módulo exclusivo da parte de marketing e gestão de vendas. Porque o que a gente percebe é que a grande maioria dos cursos de especialização trabalham e direcionam, né, o seu conteúdo para uma parte técnica de excelência, mas esquecem de preparar o aluno para aplicar esses conhecimentos na gestão e na venda desse trabalho, dessa saúde que você vai estar proporcionando e melhorando ali para os seus atletas, no caso, ou para esses indivíduos praticantes. Então, esses são os nossos conteúdos, a gente aborda dentro de cada um desses segmentos, a gente tem uma extensão enorme de conteúdos, tá? E agora eu mostro para vocês os diferenciais do nosso curso. Então, como eu falei para vocês, a gente aplicou essa metodologia híbrida no nosso curso de especialização internacional, até porque a gente está trabalhando com dentistas de outros países, onde não tinham essa possibilidade de estar viajando todos os meses para realizar um curso presencial. Hoje, pedagogicamente, a gente fez alguns estudos, e a gente estuda muito essa questão pedagógica da retenção do conhecimento. Então, hoje a gente consegue fragmentar o nosso conhecimento, a gente consegue direcionar o conhecimento e realmente fazer com que o nosso aluno tenha uma maior retenção e aplicabilidade desse conteúdo no seu dia a dia clínico. Tá? A gente tem no nosso curso professores de renome nacional e internacional, a gente tem o maior número de professores especialistas em odontologia do esporte, com toda certeza, dentro do nosso quadro docente. Tá? Nós somos referência nessa área, né? Então, eu fui o fundador do primeiro curso de especialização do Brasil, em 2011, onde ainda nem era reconhecido pelo MEC. Nós formamos 4 turmas de especialistas, né? Muitos professores que atuam hoje dentro da odontologia do esporte passaram pela nossa especialização, né? Todos os nossos alunos que passaram pela especialização reconhecida pelo MEC, hoje foram reconhecidos pelo Conselho também, né? E todas as diretrizes do curso de especialização tiveram um direcionamento da nossa especialidade, né? Tenho 4 turmas já formadas no Brasil, 3 turmas internacionais em andamento, né? Temos conteúdos exclusivos e atualizamos o nosso curso diariamente. Hoje, dentro da nossa plataforma, a gente está migrando para uma ferramenta diferente, né? A gente está construindo uma ferramenta de ensino diferente para que a gente consiga proporcionar, né, uma maior interatividade e retenção desses conteúdos através de propostas pedagógicas, metodologias ativas, muito diferentes do que acontece nos cursos tradicionais de especialização. Né? Então, a grande maioria dos cursos, você vai lá, uma semana, fica 4 dias sentado ou em clínica, na frente lá, imagine, gente, 8 horas por dia assistindo uma aula teórica. A gente não consegue ter retenção de 100% do conteúdo. Né? Pedagogicamente, a gente sabe, né, que o máximo de tempo que a gente consegue ter a maior quantidade de retenção são 20 minutos de aula. Então, hoje a gente direciona o nosso conteúdo com uma metodologia diferenciada. Né? E outra, o aluno ele tem que ir lá disponibilizar 4 dias da sua agenda de consultório para fazer especialização. Ele tem que, às vezes, sair da sua cidade e ir para outra cidade, então tem o gasto com viagem, com hotel,
com alimentação e ainda não está rendendo e rentabilizando o seu consultório. Então, a gente tem flexibilidade, o aluno consegue fazer as aulas se organizando de acordo com o seu cronograma. Temos encontro online, ao vivo também, né, onde a gente trabalha com a metodologia ativa, conteúdos exclusivos dentro do nosso curso, uma variedade de conteúdos muito grande, né? Então, a gente tem essa flexibilidade também para você estar fazendo o nosso curso. Com toda certeza, é um investimento que vai te trazer um retorno, né, de forma direta e até instantânea. Desde o primeiro módulo, a gente consegue agregar valor no seu atendimento, né, dentro do consultório, né, e você vai ver que isso vai fazer muita diferença para você, tá? Então, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado. Lembro mais uma vez que as inscrições estão abertas, né, do nosso curso de especialização, e eu espero vocês na nossa turma. Agradeço demais aí mesmo a presença de todos. Estou à disposição, né, para o que vocês quiserem perguntar sobre o tema, né? Então, percebam que hoje a gente tem um centro, a gente está montando um centro de excelência de odontologia do esporte, e sabe qual foi a minha dificuldade? Encontrar profissionais qualificados para estar inserindo dentro do Curitiba, dentro do clube de futebol, né? Devido à pequena quantidade de pessoas capacitadas aí para realmente fazer um trabalho diferenciado dentro da área. Então, agradeço vocês, aguardo vocês na nossa turma, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.